O Natal é uma das festas mais celebradas em todo o mundo, isso se não for a mais. Nessa época, milhões de famílias se reúnem, costumam fazer um almoço ou janta especial e enfeitam suas casas com todos os decorativos natalinos. Os comércios explodem de vendas. É a data que mais gera dinheiro e os senhores do mundo lucram demais. Sempre ouvimos que a data 25 de dezembro representa o nascimento do Messias, Jesus Cristo. Mas será que é mesmo? Quais são as referências que comprovam o nascimento de Jesus nessa data? A igreja primitiva celebrava o Natal? E o Papai Noel, o que ele realmente simboliza? Nesse vídeo eu quero te contar o que não te contaram sobre o Natal. A primeira verdade que você precisa saber sobre essa celebração é que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, embora a maioria das pessoas acreditem nisso. Não há um único versículo sequer na Bíblia ou em qualquer outros escritos da igreja primitiva que evidencie que Jesus nasceu nessa data. Se o Criador quisesse que celebrássemos o nascimento do Messias, certamente ele nos revelaria. Também não há uma única menção de que os apóstolos celebrassem esse dia. Quando é descrito o nascimento do Salvador na Bíblia, havia pastores vivendo ao ar livre, cuidando de seus rebanhos à noite e perto de Belém. A estação fria e chuvosa geralmente começava em outubro, e os pastores, em especial nas regiões frias das montanhas, como nas redondezas de Belém, colocavam suas ovelhas em abrigos para protegê-las à noite. O tempo mais frio, que às vezes era acompanhado de neve, ocorria em dezembro. Portanto, de acordo com muitos estudiosos do assunto, é bem possível que Jesus teria nascido, na verdade, em setembro. Em dezembro, certamente não foi. Só de sabermos que Jesus realmente não nasceu dia 25 de dezembro já é motivo para não celebrarmos essa data, porque ele nunca ordenou que celebrasse o seu aniversário e ninguém sabe do dia exato que ele nasceu. Mas então, por que colocaram a data 25 de dezembro? Esse dia tem um profundo significado religioso, até bem antes de Jesus nascer, e era muito celebrado na antiguidade pelos povos pagãos. Para essas culturas, essa data era a comemoração do nascimento do Deus Sol, Tammuz. Sim, no Natal, realmente é comemorado um nascimento, mas não tem nada a ver com Jesus. O verdadeiro homenageado é Tammuz, uma divindade muito venerada na antiga Babilônia. O nascimento do Deus Sol representava a celebração do solstício de inverno, um período de festanças com muitas orgias e bebedices, conhecido como Saturnália. O que não é diferente do modo como muitos celebram ainda hoje. Nas atuais tradições natalinas, como a árvore de pinheiro, as luzes, os enfeites, a troca de presentes, todos esses são elementos essenciais desse solstício de inverno pagão. Esses costumes pagãos se misturaram com o cristianismo após um decreto do Papa Júlio I, pontificado de 337 a 352 d.C., formalizando o 25 de dezembro como a data do Natal e do nascimento de Jesus pela Igreja Católica. Constantino, o imperador, queria tornar o catolicismo como a religião universal da época.
Por isso, para convencer grande parte das pessoas a se converterem ao catolicismo, ele pegou inúmeros costumes pagãos e misturou com a tradição cristã. Infelizmente, o paganismo se misturou completamente com o cristianismo e inúmeras práticas que são condenadas pela Bíblia são realizadas até os dias de hoje na maioria das igrejas que se denominam cristãs, sejam católicas ou evangélicas. E a idolatria a outros deuses é uma prática que o Criador condena do início ao fim e em toda a Escritura. Olha só essa passagem do livro de Jeremias e veja como se encaixa com a árvore de Natal. Ouve a palavra que o Senhor vos fala, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho do pagão, e não estais consternados aos sinais do céu, pois os pagãos estão consternados por causa deles. Porquanto os costumes do povo são vãos. Pois um corta uma árvore da floresta, obra das mãos do trabalhador com um machado. Eles a adornam com prata e com ouro, eles a firmam com pregos e com martelos, para que não se mova. Estão posicionados como a palmeira, porém não falam. Eles precisam ser carregados, porque não podem andar. Não ficais temerosos por causa deles, porque eles não podem fazer o mal, nem também está neles o fazer o bem. O Criador está deixando claro a Jeremias que esse costume é idolatria e que os servos dele jamais deveriam aprender esses costumes. Idolatria é um dos piores pecados de toda a Bíblia. E o Papai Noel, hein? O que ele realmente representa? A figura do Papai Noel é atribuída a São Nicolau de Mira, um bispo que viveu entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo. Ele ficou muito conhecido por ser uma pessoa caridosa que ajudava os necessitados e dava presentes para as crianças pobres e órfãs. Porém, segundo a cultura nórdica, Odin é representado da mesma forma que o Papai Noel, um idoso barbudo e grisalho. Segundo a crença dos nórdicos, Odin era responsável por entregar presentes para as pessoas durante o Yule, festival que acontecia durante o solstício de inverno entre os nórdicos. Os nórdicos acreditavam que Odin passava de casa em casa entregando brinquedos e doces para as crianças. Para que isso acontecesse, as crianças nórdicas deixavam suas botas perto das chaminés e enchiam-nas com feno ou cenouras para que Sleipnir pudesse alimentar-se. Em troca, Odin enchia as botas com os mimos. E Odin entrava em cada casa pela chaminé, muito semelhante com a descrição do Papai Noel, não é mesmo? Certamente, essa história de Odin, da cultura nórdica, se misturou com o cristianismo e se juntou com a figura de São Nicolau, gerando o conhecido Papai Noel. Porém, a figura do Papai Noel é claramente uma idolatria, pois ele é colocado como uma espécie de Deus. Segundo a tradição natalina, ele sabe do pensamento de todas as crianças, mora em um lugar longe, de difícil acesso
e consegue visitar todas as casas da terra em uma única noite. Colocam nele os atributos do Criador. O Natal é uma verdadeira personificação da idolatria e dos costumes pagãos. Claramente, não tem nada a ver com a fé cristã e muito menos com Jesus. Até porque a figura central do Natal é o Papai Noel, um falso Deus. A Bíblia é bem clara ao dizer que não devemos misturar com o mundo, nem com as suas festas, ainda mais quando são práticas condenadas pelas Escrituras. Não procure se adaptar ao mundo, saia desses enganos e se aproxime do Pai. Não há comunhão da luz com as trevas, lembre-se sempre disso. Tendo esse entendimento, agora eu vou contar aqui a história do verdadeiro homenageado nessa data, Tammuz, e como o significado dessa festa é extremamente importante para os senhores do mundo. Não é à toa que é uma festa tão promulgada por todos os meios de comunicação. Tudo começou quando Noé se embriagou de vinho e Cã viu a nudez de seu pai. Ver a nudez de seu pai possui o seguinte significado quando vemos Levítico 20:11. Muitos acreditam que Cã apenas viu seu pai nu e zombou da situação, mas quando vemos a forma que Noé agiu com Cã, o amaldiçoando, certamente dá para ver que foi um ato muito mais grave, um incesto. Após isso, Cã se afastou de seu pai e um tempo depois ele teve um filho chamado Cuxi, e Cuxi gerou Nimrod junto com a sua mulher Semiramis. Nimrod foi o homem mais poderoso de sua época, era um caçador e foi o principal responsável por erguer a Torre de Babel. Nimrod era um verdadeiro anticristo da época, pois queria unir todos os povos em um só governo e o próprio se autoproclamava como Deus. Ele era a personificação da desobediência, até porque tinha um ódio de Noé e principalmente do Criador, por sua descendência ter sido amaldiçoada. Fato é que o Criador não permitiu que a Torre de Babel fosse erguida pelo desejo de Nimrod de chegar aos céus, e seus planos totalitários foram frustrados. Mas se não bastasse só esses atos profanos, Nimrod foi ainda mais além e tomou a sua própria mãe Semiramis como esposa. Esse ato incestuoso representa para muitas culturas pagãs a união entre Deus Sol e a deusa Lua. Porém, chegou um dia que Nimrod foi morto por seu tio-avô Sem, outro filho de Noé. Sem havia passado pelo dilúvio, então ele não queria que a história se repetisse e o mal tomasse conta do mundo novamente. Após a morte de seu filho-marido, Semiramis inventou uma história de que Nimrod havia voltado para o seu local de origem, o Sol. Ela não podia dizer que Nimrod tinha morrido, até porque um deus não pode morrer, né? E eles se declaravam divindades.
Logo depois, ela ficou grávida e deu origem a Tamuz. Porém, para continuar mantendo sua mentira, disse que Tamuz era a reencarnação de Nimrod, o deus Sol. Foi aí que surgiu também a primeira ideia de reencarnação no mundo e que depois se espalhou por diversas culturas pagãs. Essa trindade profana foi a primeira trindade do mundo e depois se espalhou por outras culturas com outros nomes. Fato é que Nimrod e Semíramis são muito homenageados até os dias de hoje pelos senhores do mundo e várias sociedades secretas. Semíramis, inclusive, é a mulher homenageada na Nota do Real, na Estátua da Liberdade e em vários outros meios que vendo sendo enaltecidos. Os senhores do mundo acreditam que quanto mais eles louvarem e adorarem os seus deuses, mais poder lhes será dado. Por isso tantas homenagens para Nimrod, Semíramis e Tamuz. Tamuz, inclusive, é descrito em uma passagem da Bíblia. Claramente, elas estavam celebrando o Natal e chorando a Tamuz, o deus Sol. O Criador está claramente condenando essas celebrações idólatras e pagãs, que nada têm a ver com o Evangelho de Cristo. Tamuz nasceu ao equivalente do dia 25 de dezembro daquela época, depois de Semíramis dar à luz. Esse que é o nascimento tão celebrado ao redor do mundo nessa data. Para os senhores do mundo, é uma data extremamente importante. Por isso, se você é cristão verdadeiro e crê no Messias, jamais celebre essa festa. Não caia nesse engano de que não tem nada a ver. Tem sim, e é muito claro. É só você analisar todos esses fatos que abordei aqui no vídeo. A elite mundial faz de tudo para continuar o trabalho que Nimrod fracassou e hoje estão dando todas as suas cartadas para o governo único mundial, o reinado do anticristo. Por isso que eles deturpam tantos valores, misturam verdades com mentiras e fazem de tudo até para deturpar a figura do Messias, Jesus, pois sabem muito bem que ele é o verdadeiro Salvador e que em breve voltará para resgatar os seus remanescentes, no caso nós. Nas religiões podem ter muito engano, mas na Bíblia você encontra toda a verdade. Bom, mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Que todos vocês fiquem bem. E se você puder, deixa um like se você gostou. Compartilhe com alguém que faça sentido. Comenta aí embaixo o que você achou. Dê sugestões para novos vídeos. Compartilhe com alguém que você acha que faça sentido. Para que esse irmão se toque da verdade sobre essa celebração. Mas eu vou nessa. Que todos vocês fiquem bem. Se apeguem ao Eterno. E despertem desse sistema. É isso, valeu!